Máscara Mortal. Distribuição Salles Video. Versão brasileira Herbert Richards. Vovó. Chegue perto. Leve isto à sua vila e avise a sua gente que está próximo o dia da libertação. Dei passagem para o príncipe Próspero! Vá pra lá! Seguindo o meu costume, estou vindo pessoalmente para agradecer a vocês a colheita deste ano. E garantir a nossa inanição com o que sobrou. Quero convidar vocês para um banquete dentro de 2 semanas, quando reúno anualmente em minha casa todos os nobres das redondezas. E vai nos atirar os restos de sua mesa como se fôssemos cães. Exatamente. Mas estes cães têm um latido alto e mostram os dentes. E por quê? Uma velha encontrou no morro um homem santo. Ele fez uma profecia. Disse que está próximo o dia da nossa libertação. De sua tirania. Então não deviam estar de joelhos para dar graças? Matem os dois. Não! Não! Eu imploro piedade, piedade! Piedade em nome de Deus! Ah! Uma moça fala comigo. Qual o seu nome? Francesca. O que deseja de mim, Francesca? Perdoe-os! Perdoe-os, senhor! Isso não é possível. Eles me desafiaram. Se meu cão morde a minha mão após tê-lo alimentado e acariciado, devo permitir que fique sem castigo? Perdoe, eu lhe suplico. Como você é inocente. Entretanto, estou disposto a misturar justiça com piedade. Por isso, deixarei a seu critério, Francesca. Um deve morrer. Qual deles?
Um é meu pai. O outro homem que eu amo. Você me prometeu diversão, mas nunca poderia imaginar. Estes olhos conheceram o pecado? Vão conhecer, Alfredo. Vão conhecer. Entretanto, isso não será para sua diversão. Mesmo assim, Francesca deve escolher. Um morrerá, outro viverá, ou ambos morrerão. Cala a boca! Escolha, Francesca. Qual deles morrerá? Escolha. Eu tenho que resolver tudo mesmo. O que aconteceu? Veja, senhor, veja. A morte vermelha. A profecia foi contada a esta senhora? Foi. Você tocou nela? Não. Ou você? Leve-os para o castelo. Eu levarei a moça. Não! Podem nos proporcionar algum entretenimento? Para seus cavalos, amigos. Incendeiem toda a vila. Por que incendeia suas casas? O inverno está chegando. É o seu dia de libertação. Se lembra disso? Mensageiros, devem procurar os meus convidados. O Duque de Verga, de Verona, de Florença. Avise-os que devem vir para o meu castelo sem demora. E se aceitarem o meu convite, que evitem a vila de Catânia, mas que venham logo. Venha se lavar. Quando eu quiser. O príncipe disse que é agora. Não farei nada enquanto não souber de Gino e de meu pai. Quieta, entre aí. Não! Modéstia, mas não humildade. O Gino e o meu pai, onde eles estão? Por que está tão envergonhada? Não deve olhar para mim, não é direito. Saiam. A cruz que tem pendurada no pescoço é apenas decorativa ou é realmente uma verdadeira cristã? Sim, eu acredito. Realmente. Então eu quero que a tire imediatamente e não a use mais dentro deste castelo. Essa camponesa vai sempre se banhar no meu quarto. Vamos lhe dar um outro quarto, Juliana. Enquanto isso, você vestirá a Lady Francesca com um dos seus melhores trajes. Eu não vou. Depois pode instruí-la quanto aos hábitos da corte. Por favor, meu pai. Ah, sim, seu pai. O seu pai e o seu amor estão sendo instalados num lugar quente e seguro. Agora tenho que me juntar aos meus hóspedes.
Você pode achar que impressionou o príncipe Próspero. Mas conte com pouca ajuda da minha parte. Fará o que ele lhe mandou. Sim. Como todo mundo. Farei o que for preciso para salvar Gina e meu pai. Mas se eles morrerem, morrerei. Como também o príncipe Próspero. Quero lhe falar sobre a anatomia do terror. Terror? O que deve saber sobre terror, Alfredo? Seus sentidos são fracos demais, Alfredo. O que é terror? Venham. Silêncio. Ouçam. É para acordar e ouvir o passar do tempo? Ou é a batida falha de seu próprio coração? Ou serão os passos de alguém que, há poucos momentos, estava em seu quarto? Mas não vamos nos alongar no terror. O conhecimento do terror é outorgado a apenas alguns privilegiados. E agora me permitam apresentar para a diversão de vocês os dançarinos Esmeralda e Hoptoad. Onde a encontrou? Lindo brinquedo, não é? É sim. Será que... eu tenho certeza que sim, Alfredo. Eu sei que imagina isso de todas as mulheres a meu serviço. Cada uma com aparência de inocência. Parece que sente prazer em corromper. Não estou corrompendo, Alfredo. Não. Eu estou instruindo. Se ela fosse de tamanho normal, teria nos encharcado em vinho. Minha primeira novidade parece ter fracassado. Entretanto, no sábado à meia-noite, para a diversão de todos, haverá um baile de máscaras. O guarda-roupa do castelo está à disposição de vocês. Mas eu peço que todos vocês entendam. Não usem vermelho. Foi longe demais. Eu ainda tenho influência e poder. Contra a morte vermelha? Sim. Sim, ela chegou à vila. Continua levando a devastação aos campos. Por isso, se considerem afortunados por estarem neste castelo, sob a proteção do príncipe Próspero.
Me permitam apresentar a Lady Francesca. Enquanto isso, continuem com o divertimento, agindo segundo sua natureza. Senhor Veronese, faz muito pouco além de comer, beber e sonhar com outras coisas. E já que parece um porco, seja um porco. E agora, Sr. Lampredi, está rindo deste pobre porco. Entretanto, o senhor é pequeno e insignificante, não passa de um verme. Pode ser um verme, Sr. Lampredi? Senhorita Escobar, ouçam só como a moça ri. Ela está mais do que parecida com um asno zurrando. Que seja um asno. Então, Sr. Rimini, leve este asno para o mercado. E agora todos vocês, usem a imaginação, exibam a vida e os amores dos animais. Podemos fazer da vida uma coisa muito exótica que me agrade sempre. Francesca. Meu pai aprisionou um amigo dele neste quarto durante 3 anos. Quando foi libertado, não conseguia mais olhar para a claridade ou olhar para uma flor. Que cruel. Cruel? Foi apenas um teste para provar como a mente de um homem pode ser facilmente controlada e dirigida. Minha família sempre foi interessada nessas coisas. Em algum lugar da mente humana, querida Francesca, está a chave da nossa existência. Meus ancestrais tentaram encontrá-la para abrir a porta que nos separa do nosso grande Criador. Não necessita de portas para achar Deus. E a gente acreditar... Acreditar? Se você acredita, minha querida Francesca, você é ingênua. Você pode olhar este mundo e ainda acreditar na bondade de um Deus que o governa. A fome, a peste, a guerra, a doença e a morte, elas governam o mundo. Há também amor, vida, esperança. Muito pouca esperança, eu garanto. Não. Se um Deus de amor e vida alguma vez existiu, há muito tempo está morto. E alguém, alguma coisa, governa em seu lugar. Não. Esse quarto não está aberto para você. Ainda não. O que tem lá dentro? O senhor fala como se lá houvesse alguma coisa a temer. Para os convidados, há muito a temer. Hoje foi um dia penoso para você. Você deve dormir. Você deve dormir.
Amanhã poderá ver Gino e seu pai. Príncipe Próspero, por que vagueia pelos corredores a esta hora? O sono me foge. Pensamentos perturbadores? E você, Juliana? Por que está acordada? Meus pensamentos recaem sobre o mesmo assunto que os seus. A camponesa. Ela possui uma fé muito firme. E eu também. Em você e no que você acredita. Tenho sido uma aluna ávida, mas eu tenho evitado as cerimônias finais. E agora, estou disposta a me juntar a você na invocação. As mulheres são verdadeiramente realistas. Finalmente está pronta a enfrentar os mais terríveis ritos e encantamentos para garantir sua posição aqui. Eu imagino se está disposta a arriscar tanto assim qualquer coisa em nome do amor.
Gostei, querida. Observe. Sabe como um falcão é treinado? Os olhos são costurados. Cego temporariamente, ele sofre os caprichos de seu Deus pacientemente, até subjugar sua vontade e aprender a servir. Assim, seu Deus a subjugou e a cegou com cruzes. Me obrigou a tirar minha cruz porque ofendi. Não ofendia ninguém. Meu mestre e seus discípulos estão atentos, de olhos abertos. Não considerei simplesmente ser uma desfeita usar um símbolo de uma divindade já morta. Seu mestre? Satã. O senhor da astúcia. O anjo caído. O demônio. Vem. Quem procura abrigo no castelo do príncipe Próspero? Escarlate, sua esposa, hóspedes a convite de Próspero. Abra logo esse portão. Aqui é o próprio príncipe quem lhe fala, Escarlate. Você não é mais bem-vindo. Sinceramente, eu conheço seus caprichos, mas... A vila está com a peste da morte vermelha. Morte vermelha? Príncipe, eu lhe suplico. Me permita entrar, imploro, seu santuário. Isto não é uma igreja. Por qualquer deus, ou por todos os deuses do tempo, eu suplico. Venha. Minha esposa, o senhor sempre a achou bonita. O senhor a deseja. Observei seus olhos a segui-la. Esse Escarlate se considerava um homem bom em muitas coisas. E ele considerava sua mulher pura e intocável. Eu a entrego ao senhor para fazer o que lhe aprouver. Saiba que eu já tive esse duvidoso prazer. Príncipe, poupe-me da morte vermelha. Eu suplico, em nome da amizade. Em nome da amizade. Não! Amigo para você? Madame? Então livre-se da morte vermelha. Pegue-a. Em ordem para ensiná-la a usar armas. Não aprenderei para lutar com meu amigo. Não seja idiota. Um de vocês pode sobreviver. Se lutarem bem, o que viver pode ganhar a liberdade. Para viver como você? Como um cão de guarda de Próspero? Mate-me. E Próspero mandará matá-lo porque estragou sua diversão. Não vou matá-lo. Vou cortá-lo só um pouquinho. Pode parar, Gino não sabe lutar. Ele vai aprender muito rápido.
É um fato verdadeiro que o melhor espadachim da Itália não temeria o segundo melhor, mas temeria o pior. Pois esse seria imprevisível. Francesca, você está bem? Estou, Gino. E você? Apenas arranhões para me obrigarem a lutar. Mas eu não enfrentarei o meu amigo. Assim me obriga a ensiná-lo de uma outra maneira. Faça o que quiser. Nós não lutaremos. E não acredito que nos faça desistir por simples tortura. Porque se o fizesse, de certa maneira teria perdido. Você me surpreende. Entretanto, me agrada muito saber que me deram uma charada para resolver. De alguma forma, vocês vão desafiar a morte juntos. Podem estar certos disto. No, this way, my dear. It would be better. Compreenda. A vida é feia às vezes. Mas torturar homens? É isto que seu mestre Satã exige como adoração? Essas celas são muito antigas. Há 100 anos, um ancestral meu era um monge cristão e foi nomeado para uma junta da Inquisição. Ele torturou perto de 600 homens, mulheres e crianças, a fim de salvar suas almas, pelo seu Deus do amor. Não posso falar sobre isso, não tenho conhecimento. Mas então Satã é o Deus do ódio? Ah, não. É Deus da realidade, da verdade. O mundo vive em dor e desespero, mas é ao menos mantido vivo por alguns homens dedicados. E se perdermos nosso poder, o caos dominará tudo. Às vezes, esse poder deve ser usado para dar duras lições. Mas eu não quero aprender. Eu tenho medo. Não tenha medo. Eu não quero lhe fazer mal, minha querida. Você não compreende. Quero salvar a sua alma para que possa se unir a mim nas glórias do inferno. Não! Nunca! O caminho não é fácil, eu sei. Mas eu a levarei pela mão. Eu a guiarei através da luz cruel para as trevas de veludo. Senhor Satã, aquele que é conhecido como Belial pelos antigos, demônio amante de todos aqueles que desejam viver em sua eterna luz, aqui, em sua hora de profunda escuridão, em seu templo e diante de seu altar, eu me curvo 2 vezes para vós, como vossa criada e prometida. E com o símbolo de vossa eterna vitória, eu inscrevo a marca final e me ofereço a vós. Senhor Satã, me envie o demônio para que eu possa ser a sua esposa. Por que está se escondendo, seu demônio sorridente? Eu estou aflito não só com este corpo, mas com a falta de sono também. Perdendo o sono por causa da pequena dançarina, não? Ela nada é para mim. Prefiro uma mulher de tamanho normal. É mesmo? E como pretende arrumar uma mulher dessas? O meu mestre, Próspero, me proporciona companhia feminina de tempos em tempos. Um bom patrão. É, acredito que sim. Mas imagino que há melhores. Gostaria de deixar o serviço de Próspero? Eu temo pela segurança deste reino. Mas se conseguir achar um protetor forte, talvez ouse mudar.
E que serviço especial tem a oferecer que possa convencer outra coisa a tomá-lo sob proteção? Todo tipo de coisas. Eu sou muito hábil. Tenho boas ideias. É mesmo? Por exemplo? O baile de máscaras. Eu escolheria uma coisa esfuziante, nova. Uma coisa que seria falatório de toda a festa. Já contou a Próspero esta sua coisa nova? Infelizmente, o príncipe é austero demais. Quer me contar? Todos se vestirão como sempre. Um arlequim, um chinês, um soldado ou uma princesa. Eles estarão todos bonitos ou engraçados. Mas todos, é claro, serão humanos. Eu irei como demônio. E por que não como um grande gorila? Quando estiverem todos reunidos, o senhor entrará, braços balançando, avançando para as moças aos gritos, com a cabeça abaixada e mostrando os dentes. Será mais do que uma fantasia. Será uma grande atuação do homem mais inteligente da corte. Mas onde eu conseguiria esse disfarce? Existe um na sala de animais empalhados. Outro brinquedo com que o príncipe Próspero não se preocupa mais. Tenho certeza que esqueceu. Acredita que isso causaria sensação? Ah, sim. E há mais uma coisa ainda. Ai, Juliana, graças a Deus. Eu pensei que eu... O quê? Eu não sei. O que é isso? A marca de Satã. Próspero fez isso com você? Não. Eu mesma fiz. Eu me tornei uma das criadas de Satã. Está doente? Não. Foi uma cerimônia difícil. Véus de ignorância foram levantados dos meus olhos. E agora, há só mais um rito a realizar. Depois estarei casada com Satã. Então você entregou a sua alma? Sim. Feliz. Breve toda inocência terá sumido. Aí eu terei imortalidade. E terei Próspero. Mas preciso ter certeza. Se você fosse embora... Com prazer, se houvesse um jeito. Abandonaria a segurança deste castelo. Não há segurança para mim aqui. Esta chave destrancará a cela. O guarda no Muro Norte foi subornado. Pegue Gino e seu pai e vá embora. Mas e os guardas? O caminho para o calabouço? Esteve no arsenal e no calabouço. Deve fazer o mesmo caminho. Agora vá. Depressa.
Gino? 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 Francesca, como conseguiu? Juliana. Vamos sair daqui, o guarda vai nos ajudar. Acho que eu vi alguma coisa. Ora, sente-se, Joque. Guarda. Juliana nos traiu. Ela traiu a mim. O que pode querer com dois homens que não fizeram mal? Eles mataram 3 dos meus guardas, 3 seres humanos. Segundo a sua fé, pecaram gravemente. Amanhã no banquete, antes do baile de máscaras, pelo menos um deles vai pagar por esses pecados. Escutem! Escutem! Daqui a pouco todos irão se vestir para o baile de máscaras. Uma comemoração, meus amigos. Uma comemoração de vitória sobre a morte. E do mal sobre o bem. O Sr. Scarlatti e sua esposa não estarão entre nós. Ele deixou de obedecer minhas ordens. Mas por minha causa e por causa de minha meditação com meu mestre, o Senhor da Astúcia, todos vocês, embora possam parecer indignos, estarão a salvos da morte vermelha. Nós prometemos. A não ser, é claro, que se exponham ao nosso desagrado. E alguns de vocês são culpados de atos contra nós. Atos
De fé, talvez. E todos vocês, eu suspeito, ainda abrigam alguns pensamentos sagrados. Mas acabou. O anjo caído os protegerá. E agora eu ofereço um entretenimento. Guardas! Estes dois homens são verdadeiros crentes. Acreditam em um Deus que pregou, ama teu próximo. E sendo assim, eles se recusam a lutar para que um salve a vida do outro. Entretanto, eu elaborei um plano no qual um pode ter a honra e a glória de salvar a vida do outro. Há aqui 5 adagas. E uma delas está impregnada de veneno que mata em 5 segundos. Um de cada vez dará um corte no antebraço. Comecem. Não daria sua vida pela de seu irmão? O outro. Cinco segundos. Segundos. O jogo não foi feito como devia, por isso ambos vão morrer. Não! O senhor é louco! No entanto, eu vou viver e você vai morrer. Onde está seu Deus agora, na hora que precisa dele? Eu o verei. No paraíso. No papel de um mártir. Não. Não vou mandar matá-lo. Eu vou mandar soltá-lo. Estará livre para voltar à sua vila e à Morte Vermelha. Eu suplico, senhor. Eu só estou lhe dando uma chance gloriosa para testar a sua fé, meu jovem. Eu virei buscá-la, Francesca. De alguma forma, eu volto para buscá-la. Príncipe Próspero, deixe-me ir com ele. Você. Por favor. Você. Ah, não, minha querida. Eu não suportaria pensar que você... Não. Para os quartos e preparem-se para o baile de máscaras. Só voltarão com suas fantasias à meia-noite.
Por que você me segue? Traga Gino de volta e eu farei o que desejar. Iria se destruir por causa dele? Sim. Quase que você me faz duvidar disso. Próspero. Meu príncipe. Estou pronta. Meu filho, conte-me tudo. Meu Deus. Meu Deus. Quem é seu Deus? O verdadeiro. Sim. Conte-me tudo. Eu pequei. Eu matei. Por você? Não. Eu tenho medo. Por você? Por Francisca. E por mim. Eu preciso ir buscá-la, mas não sei como. Que arma eu devo usar contra Próspero? O amor. No ar, através das árvores, eu me encontro amando só a mim. Eu tenho medo da cidade onde anda a morte vermelha. Eu tenho medo de Próspero em seu castelo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu lhe dou um sinal. O que significa? Humanidade. Esta fantasia não é muito quente? Vai ficar um pouco quente. Mas não deverá demorar. Retiradas as máscaras, vai poder tirá-la. Porque o jogo estará terminado. É verdade. Ajude aqui. Perfeito. Perfeito. Veja no espelho. Agora, fique agachado. E balance os braços. Recue, poderoso animal. Sou seu domador, vindo das profundezas da África para controlar sua grande força. Recue. Recue. Para onde vão? O Campo Santo fica além do morro. Vamos ao castelo. Para quê? Implorar o perdão do príncipe. Perdão? Por quê? Pelo que possamos ter pecado. Vão implorar perdão na casa do próprio Satã? Melhor do que a morte vermelha. Parem! Parem! Constitut Satanicum Dominum Domus Suae
Príncipe in hominis possessiones suae. Meu mestre, Satã. Próspero. Próspero. Sou prometida do demônio. E eu vi os terrores. Nem todos. Eu sobrevivi ao meu próprio sacrifício. Há outros. Sou mais forte aos olhos do demônio do que você. Juntos, viveremos na terra como homem e mulher. E quando ele nos chamar, você será Satã.
E eu serei sua esposa. Eu provei as belezas do terror. Escute. O passar do tempo, o batimento de um coração, os passos de um assassino, o destino. Eu suplico para que não chorem por Juliana. Devemos comemorar. Ela acabou de se casar com um amigo meu. Comecem o baile. Oficial da Guarda Noturna. Quem é você? O que restou da vila de Catânia. Então volte para lá. Pedimos misericórdia ao príncipe Próspero. E informe o príncipe, deve diverti-lo. Não se humilhem. Não permitam que ele se deleite com a destruição de suas almas. Desejo salvar nossos corpos, os poucos que restaram. Esperam que uma súplica abrande seu coração? Se devemos morrer, vamos morrer como seres humanos. Você não viu a morte vermelha. E vocês não viram o calabouço de Próspero. Não fique assustada. Venha comigo, meu nome é Gino. Ela é minha filha. Devo lhe dar todas as chances. Para onde corre o coelho? Ele tem mais medo de Próspero do que da morte vermelha. O que desejam? Piedade, grande príncipe. Isto é tudo que nos restou. E o inverno se aproxima com um vento gelado. Não há abrigo. Cavem um buraco, como fazem a raposa e o coelho. Mas os poços e riachos estão congelados. Não há comida. Então armazenem nozes como os esquilos. Piedade, dê-nos os muros do castelo. Pare com a sua súplica. Voltem para onde estavam. Nós morreremos. Se recusa a ir, então... morrerá aqui. Arqueiros. A criança não. Morrerá mesmo assim. A criança não. Disparem. Disparem. Presentes para todos. Diamantes, rubis, esmeraldas e pérolas para meus amigos, para meus convidados. Olhe só para eles. Veja, eles rastejam como homens famintos atrás de migalhas de pão. Todos ricos e todos ávidos por mais riqueza. Eu lhes dou motivo para o verdadeiro júbilo, meus amigos. Os únicos sobreviventes da vila aproximaram-se das muralhas deste castelo. Apenas 6. Só 6. A morte vermelha dizimou todo o restante. Mas como já prometi, todos dentro deste castelo estão sob minha proteção e estão salvos. Por isso, alegria! E os 6 que vivem? Morre. Eles pediram para entrar no castelo. E o senhor os matou? Foi por bondade, minha querida. Você não entende isso. A morte vermelha traz sofrimento, terror e loucura. Eu poupei todos eles. E hoje, após o baile, vou começar a sua iniciação. Eu não sei. Eu não sei.
Devagar, meu filho. Fique aqui. Logo após uma badalada, mandarei Francisca até você. Devo buscá-la agora. Você recuperou a sua coragem. Agora mostre sua sabedoria. Você não pode fazer nada. São muitos. Aguarde, como eu lhe disse. Os guardas me descobrirão. Veja ali. Entre. Perdoe-me por assustá-la. Eu sou Hop Toad, ainda mais feio do que sempre foi. Pra mim, você não é feio. Eu vim para lhe dizer que não é preciso você aparecer no baile hoje. Eu não compreendo. Eu tenho os meus planos. Você vai confiar em mim e acreditar em mim. Abandonaremos esse horrível castelo hoje. Vamos ousar? A morte vermelha? Não pode ser pior do que a vida aqui. Deve acreditar em mim. Eu acredito em você. Pegue uma capa quente e fique pronta. O jogo está quase terminado. Controlar este monstro. Ele quer apenas uma presa. Ele é muito brincalhão. Vou amarrá-lo bem e deixá-lo indefeso. Eu quero descer! Eu quero descer! Não! Não! Deixe-me descer! Olha, minha querida, acho que Hop Toad está fazendo alguma brincadeira com Alfredo. Vou lhe preparar torturas inimagináveis! O senhor já torturou bastante com sua crueldade a minha Esmeralda. Esperem! O grande gorila africano está querendo um pouco de conhaque. Não! Eu quero descer daqui! Me soltem! Me soltem! Estou vendo que você não evita mais as crueldades da vida. Eu não me importo mais. Minha vida está perdida. O que restou eu lhe darei esta noite. Guardas, tirem isto aqui do caminho. Como é que meus convidados vão poder dançar em volta disto? E quando encontrar Hop Toad, dê-lhe 5 moedas de ouro como recompensa pelo alegre entretenimento. Me deu muita satisfação, querida.
Mas o que é isso? O que foi? Um traje que eu não vi antes. Alguém usando vermelho e eu proibi que usassem vermelho. Venha. Lá está ele de novo. Venha comigo. Espere, espere. Espere. Eu exijo que espere. Próspero. Próspero. Você me ordena que espere. Muito bem. Eu espero. Condotti. Rimini? Quem é você por trás desta máscara? Eu estou tão disfarçado que você não me reconhece. Sua voz é bem familiar. Dr. Bernelli. Você é ele, sim. Bernelli, então você está pensando... Não. Você não é Bernelli. Não. O doutor dança na Sala Branca. Mas eu passei bem perto dele. Seriamente, Próspero. Não me reconhece. Então você veio? Sim, Próspero. De joelhos. Próspero! De joelhos. Para o príncipe das trevas. Eu queria ver o seu rosto. A morte não tem rosto. Até o momento de sua própria morte. Eu sou apenas um dos muitos mensageiros. Quem veio buscar? Muitos. Todos? Nem todos. Eu sabia que estava certo. Eu sabia! Eu sabia! Eu venci! Hora de retirar as máscaras. Comecem a mostrar seus rostos nus. É hora de começar uma nova dança. A dança da morte. Nosso mestre ficará satisfeito, porque eu lhe trouxe todas essas almas. Eu lhes ensinei a adorar, eu os corrompi para ele. Eu sabia que ele era superior quando ninguém mais sabia. Eu construí uma capela para Satã. E orei a ele, fiz um pacto com ele. E a estes, todos meus amigos, eu prometi a segurança. Imaginou demais. Eu sei, mas foi apenas uma brincadeira. O tipo de brincadeira que agradaria a Satã. Agradaria? Excelência, esta moça
Em toda a minha vida, jamais conheci alguém cuja fé se rivalizasse à minha. Poupe para mim. Um pedido caridoso. Coisa rara em você, Próspero. Saia do salão. Agora. Francesca. Vá sim e eu me juntarei a você quando tudo terminar. Obrigado, Excelência, pela moça. Eu não tenho título. Por que me chama de Excelência? Eu pensei que como embaixador de Satã... Ele não é meu mestre. A morte não tem mestre. Mas Satã governa o universo. Eu fiz um pacto com ele. Ele não governa só. E seu pacto com ele não vai salvá-lo. Mas não existe outro Deus. Satã o matou. Cada um cria seu próprio céu e seu próprio inferno. Eu quero ver o seu rosto. Seu inferno, príncipe Próspero, e o momento de sua morte. Não. Não! 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 Por que está com medo de morrer? Sua alma já está morta há muito tempo.
Bom dia, irmão. Veio de longe? De Kent e além. 100.000 pereceram a minha passagem só nesta noite. Uma eternidade vagando. 10.000 dormem por onde passei. Estou muito cansado. O cansaço para aqueles a quem levamos repouso sobrecarrega você. E você aí, irmão? Chamei muitos. Camponeses e príncipes. Os dignos e os desonrados. Sobraram apenas 6. Um jovem e uma mulher. Um anão e uma pequena dançarina. Esta criança e um velho continuam na vila. Sic transit gloria mundi. E as trevas, a decadência e a morte vermelha exerceram domínio ilimitado sobre todos. Edgar Allan Poe. Tira, toda quinta, depois do Jornal da Manchete. Remasterizado por Canibal.